Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Oi, tudo pessoal. bom? Tudo bem? De novo com vocês, depois de um feriadão mais que prolongado, para a gente tratar aqui de mais um tema sistêmico. Na semana passada, nós falamos sobre o masculino saudável, a Edneia trouxe para a gente a introdução desse tema, o quanto isso é importante na vida da gente, principalmente quando nós falamos de carreira, quando nós falamos de prosperidade, quando nós falamos de ir para a vida, ou seja, de enfrentar os desafios. E da mesma forma que o masculino saudável é importante na vida da gente, o feminino saudável é igualmente importante. E o que é que está, no domínio do feminino saudável, da ancestralidade que nós recebemos das mulheres do nosso sistema, tanto da nossa mãe, da mãe dela, da avó dela e assim sucessivamente, como também da mãe do nosso pai, da mãe dela, da mãe dela e assim sucessivamente. O feminino saudável, ele basicamente ele olha para as questões de emoção e de sustentação. Né? Assim como nós, dentro do nosso processo humano, a gente nasce e a gente é amamentado, a gente é cuidado, a gente é protegido pela mãe. A partir também é com a mãe que a gente faz toda a nossa relação dentro do útero. Né? Então, a mãe ela tem um vínculo de sustentação muito forte para todos nós, porque afinal de contas, ela é o nosso primeiro elo com a vida e continua sendo, né? Porque a gente, desde que se conhece por gente, a gente grita, né? Mãe, mãe, mãe. Qualquer situação limite, É a mãe que a gente pede, né? Isso qualquer pessoa, né? Então, a gente queria falar um pouquinho que assim como o masculino saudável tem as suas características que adoecem, o feminino não é diferente. E a ideia hoje é trazer para vocês, primeiro, sobre o que é que a gente quer dizer com sustentação, o que é que a gente quer dizer com nutrir, isso falando sobre a vida adulta, é óbvio, né? O que é que você traz da sua mãe que é importante na sua vida adulta, que vai te nutrir, que vai te sustentar, que vai te garantir, né, uma vida próspera, uma vida boa, uma vida equilibrada, né, e que você toma do seu feminino sistêmico. E a gente também trazer um pouquinho de que questões são normalmente dificuldades que nós observamos no nosso trabalho, na literatura relacionada à ancestralidade, com o feminino, né, com o feminino dos sistemas. O que é que faz um feminino ficar doente? Né? E que faz com que esse fluxo não prossiga dentro daquela família. Eu queria começar aí com vocês, meninas, do que é que o feminino influencia ou que o feminino abastece na personalidade de um ser integral, né? Como nós, adultos. as dores, as mágoas, os traumas que as mulheres que vieram antes de nós passam, elas ficam marcadas, né, no nosso DNA e nós trazemos como almas seletas, às vezes, essas questões para serem olhadas. Então, como é que nós sabemos que nós temos uma dor no nosso feminino? Muitas vezes nós trazemos doenças que são chamadas genéticas, mas que estão ligadas sim à dor, como o câncer, por exemplo. Né? As repetições
relacionamentos que não dão certo, que não conseguem manter um relacionamento afetivo, um relacionamento profissional, porque não tem condições emocionais, não tem inteligência emocional suficiente para manter esse equilíbrio que o Júnior falou. E muitas vezes nós trazemos essas questões todas para que ele se torne, para que os que serão nossos descendentes, aqueles que virão depois de nós, possam usufruir dessa nutrição maravilhosa. Então, veio para mim uma cliente, atendi uma cliente que ela não conseguia sustentar um relacionamento afetivo, um casamento, a questão profissional estava toda encrencada, ela pulava de uma profissão para outra e não se sentia realizada, não gerava condições de manter-se, e daí nós fomos buscar, o campo mostrou que a bisavó dela morreu e o bisavô já se casou imediatamente. Ou seja, mostrando ali que já havia uma relação anterior dessas duas pessoas, antes mesmo da avó morrer. Teve um segredo que não pode ser mostrado, que a gente achou que poderia ser com relação a essa morte repentina da bisavó. Os filhos que ficaram pequenos foram muito maltratados por essa madrasta, e o avô da minha cliente fugiu de casa e nunca mais voltou. Depois, já bem velhinho, é que um dos irmãos conseguiu localizá-lo. Então, veja bem, essa minha cliente ela estava totalmente vinculada, honrando essa bisavó, porque a bisavó precisava que vissem toda essa questão. E hoje em dia ela conseguiu processar tudo, precisou de mais uma constelação para ela poder assimilar tudo, honrar essa avó, mas na parte saudável, na nutrição, se nutrir dessa avó de uma forma saudável, e daí então ela pôde ser só ela mesma, né? Sem essa dor toda. Então são inúmeros os casos, às vezes um amor que não foi correspondido, às vezes um casamento que foi que uma das mulheres foi obrigada. Então isso tudo vai fazendo com que o feminino fique cada vez mais doente. E os descendentes começam a representar essa história na vida real. Pegando esse gancho do que você trouxe sobre as coisas que as mulheres ficam vinculadas, eu gostaria de trazer a boa e a má consciência. A boa e a má consciência é uma das situações que a gente mais trabalha nas constelações e que é muito mal interpretada. Então, muitas mulheres vamos pensar um pouco no lado profissional, né? Muitas mulheres, elas se tornam, por exemplo, a avó era professora, a mãe é professora e ela se torna professora não porque ela goste, porque na verdade ela queria ter uma outra profissão completamente diferente, mas ela acaba sendo professora por uma questão de estar honrando essas mulheres que vieram antes, mesmo que essas mulheres não tenham sido felizes nessa escolha. Porque a gente precisa olhar o seguinte: antigamente era muito mais difícil as mulheres poderem decidir a profissão que teriam. Tudo era muito limitado para as mulheres, né? Mas de uns anos, de quanto? Uns 30, 40 anos para cá, é tudo muito diferente. As mulheres podem, na grande maioria, escolher os seus destinos.
mas aquelas que ficam vinculadas nesta situação de consciência sistêmica acabam cometendo erros de escolha, de segmento, que tornam essas mulheres infelizes. E quem é infeliz em um campo da vida acaba, infelizmente, estendendo esta infelicidade para outros campos, né? Então, a gente precisa observar com os nossos clientes, quando elas trazem a questão de ai, eu não estou satisfeita no meu trabalho, o lugar que eu trabalho, quando começa a se queixar do lugar onde trabalha, né, do quanto trabalha, aí a gente vai olhar, é isso mesmo que você gostaria de fazer? Porque às vezes, gente, as pessoas só fazem aquilo que é possível, que elas conseguem naquele momento. E muitas vezes se espelhando nas mulheres que vieram antes. E aí a gente fala assim, a pessoa não teve permissão de ser o que gostaria de ser. Ela não teve permissão ou ela não se permitiu? Porque é diferente uma coisa da outra, né? Quando você fica em lealdade sistêmica com as mulheres do seu sistema, dentro desta egrégora de dificuldade, não sai, não sai. E aí tem que pensar que quem tem filhas, quem tem netas, o que é que você vai passar? Qual é o legado que você vai deixar para as suas descendentes? O que é que você pensa disso, Júnior? Bom, primeiro, eu acho que é muito interessante você também deixar claro, para que não fique um entendimento errado, que essa lealdade não tem a ver com gênero. Você pode ter, sim. Você pode ter homens vinculados a um feminino doente. Então, por exemplo, você pode ter homens que vão ter problemas com relacionamentos. Então, vão ter Sim. Relacionamentos abusivos, né? De mulheres extremamente dominantes. Outra relação também a questão dele próprio para com suas emoções, não conseguir traduzir corretamente essa inteligência emocional que a gente espera, né? Então, isso entenda assim, o feminino saudável não é privilégio de afetar somente o Das gênero mulheres, feminino. não. Das Não. mulheres, não. Qualquer um que se sinta identificado com aquela dor, ele vai expressar, ele vai repetir esse padrão tal qual existe dentro do sistema dele, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito legal a gente esclarecer, senão as pessoas acham que se o feminino não é saudável, só as mulheres é que eram. Não. Né? Exato. Uma coisa também que eu acho que vocês não comentaram, mas que eu acho que é importante depois vocês esmiuçarem um pouquinho sobre essa questão do feminino, de um feminino doente, é a questão da maternidade, né? Sistemas onde as mulheres, ou melhor, onde qualquer um deles, né, tem uma dificuldade de ter filhos, ou mesmo não quer ter, né, tem uma certa resolução de que não quer ter, muitas vezes isso também passa para a gente um sinal muito forte de um feminino doente, de uma dificuldade muito grande desse feminino, né? Porque o que vai acontecer com esse membro da família que está honrando essa dor? Eu não dou conta de passar a vida adiante, né? Eu não dou conta. E por que será que ele não dá conta? O que aconteceu, se a gente olhar para a ancestralidade dele, né, que faz com que ele tenha essa insegurança, né? Essa insegurança de passar a vida adiante. É interessante isso, mas até onde não é a percepção desse membro da família, sabe?
Porque às vezes a gente pensa, ai, as mulheres deste sistema tiveram muitas dificuldades. Ai, os homens desse sistema tiveram que trabalhar muito para dar suporte para essas mulheres. Sabe? Tudo é possível. Mas eu observo muito que hoje nós temos uma situação também diferente, que é a percepção que os jovens têm do que é passar a vida adiante, do compromisso com a vida e consigo mesmo de levar a vida adiante. E às vezes é a percepção que ele tem, é o que ele sentiu de tudo aquilo. A gente já falou, uma coisa é o que aconteceu e outra coisa é o que aquela pessoa sentiu do que aconteceu. Eu conheço um caso muito próximo, aliás, próximo demais, que o rapaz, ele não quer ter filhos. E aí eu disse, quando conversamos, ele fala, não, Deus me livre, eu não quero ter filho nenhum. Eu falo, nossa, mas ele fala assim, não, filho dá trabalho demais. Eu dei muito trabalho. Então, essa é a percepção que ele tem da vida, sabe? De que é assim. E, na verdade, não foi. Então, eu, na verdade, ia tocar esse assunto sobre a ótica do profissional, que é normalmente onde eu atuo mais. A gente tem que lembrar que todas as instituições são femininas, né? Sim. Então, a minha relação com com a empresa onde eu trabalho, com o lugar onde eu trabalho, é uma relação com o feminino, certo? Certo. Então, e pelo mesmo princípio, né? Ou seja, são nutridoras, são criadoras, né? São concebedoras, geradoras de algo. Então, em cima disso, eu queria falar um pouquinho sobre, na verdade eu queria perguntar para vocês, né? Eu estou fazendo uma provocação, né? O quanto a mudança da participação feminina no mercado de trabalho acabou deixando gaps de formação emocional de uma geração que não sabe lidar com elas. Então eu penso um pouco se nós, essas pessoas como esse rapaz que você citou e tantos outros que a gente tem por aí, e não só com a questão do filho, é com qualquer emoção, né? Não tenho mais tolerâncias com emoção, né? Não tenho mais segurança de lidar com as emoções, com as frustrações, com as alegrias, tudo tudo é novo e nada, não tem uma formação emocional. E como é a mãe, né, como é o feminino que traz essa formação, eu fico pensando se esse posicionamento, né, a participação, não é botando culpa não. Eu estou dizendo que é uma condição sine qua non. É uma consequência. Né? É uma consequência. Né? A gente sabe que toda escolha envolve várias renúncias. E talvez a escolha que era necessária fazer para que a mulher tivesse o seu lugar dentro do mercado de trabalho acabou gerando, de alguma forma, um gap de formação emocional, que é da parte do feminino sagrado. Concordo né? plenamente. Alguns que foram criados pelas avós tiveram um problema maior ainda, porque tiveram um salto de geração. Uhum. Né? Então, eu queria saber de vocês. Vocês acham que isso tem a ver? E hoje a gente está vivendo isso? Acho que isso tem a ver, sim. Eu concordo, sim. Eu acho que custou muito caro para a geração que hoje tem aí 40, 50 anos, porque as mulheres, muitas até necessitaram, né, ir lá fora e trabalhar 8, 10 horas por dia. Muitas tiveram a ajuda da família e muitas não, tiveram que deixar seus filhos à deriva, né? Pequenos cuidando de pequenos. Hoje em dia tem a trend, né, da mãe raiz e da mãe Nutella, que diz que o filho dela, com 9 anos, chegou todo
vai ter campeonato de futebol e eu vou participar? Não vai participar de campeonato nenhum. É lógico que eu fiz aquilo com o maior amor deste mundo, mas com muita firmeza, porque ele era péssimo no futebol. Não tinha condição de ir para campeonato. Mas ele era ótimo em outras coisas. E eu tirei isso dele, mas estimulei naquilo que ele era bom. Mas para isso tem que ser uma mãe presente. Hoje em dia, com o trabalho em casa, consegue até revezar, né? Um dia o pai fica, outro dia a mãe fica. E muitos homens eu vejo preferindo fazer o home para poder ficar justamente com os filhos, para poder ajudar nesse processo. E também eu acho que agora existe um movimento crescente muito grande que vem acontecendo, que são mulheres que têm uma profissão, que têm uma carreira, mas param tudo por 5, 7 anos para a formação da sua criança e daí voltam para o mercado. É lógico que é uma decisão em conjunto com mãe e pai, né? Então tem muitas carreiras que dá para fazer isso e muitas outras que não. Sabe, Abigail, o que a gente vê também hoje é um movimento muito mais participativo dos pais. Sem Os dúvida. pais, na época dos nossos filhos pequenos, eles mal trocavam uma fralda, sabe? Agora, hoje não. O pai de hoje, ele faz exatamente tudo que a mãe faz. Ele sai com a criança, ele troca a fralda, ele dá banho, dá comida, faz a comida da criança. Leva para a escola. Tudo, exatamente. Então, existe aí sim uma divisão de tarefas muito mais equacionada para que cada um possa usufruir do seu lado profissional e do amor e da atenção a essa criança. Isso eu tenho visto com muitos e muitos casais, sabe? Eu acho sensacional. Eu acho extremamente saudável para os dois lados, para o pai, para a mãe, para os 3 lados, porque para a criança também porque ela passa a ter uma convivência maior e receber mais. A gente também tem que lembrar que quando a gente vê os casos de tantos transtornos emocionais hoje em dia, é justamente a prova clara de que nós temos aí mais de uma geração que não consegue lidar com as suas emoções e acaba, infelizmente, tendo os seus transtornos. Mas a gente também tem que lembrar que esse gap acontece num momento também muito diferente, muito peculiar da evolução humana. Foi quando a nossa vida ela acelerou de uma forma muito grande. Então, as pessoas, por exemplo, que entraram dentro dessa nova realidade com esse gap emocional, com toda certeza adoecem, porque você precisa ter uma estrutura, ou seja, para quem conhece os dois lados, ou seja, quem conheceu antes dessa aceleração e o agora, tem equilíbrio, ou melhor, tem uma referência para entender que isso, até que ponto isso dá para acompanhar e até que ponto isso não é saudável, e eu digo não. Né? Então, eu acho que tem essa questão do gap emocional por conta do posicionamento das mulheres, mas também aconteceu que justamente quando esse gap aconteceu, a realidade das pessoas acelerou de uma tal maneira que elas realmente não conseguiram dar conta. Né? Só que como tudo a gente sabe que reflete alguma coisa lá atrás, né? Eu acho que a gente também vivencia um pouco disso, daquilo que em algum outro momento lá atrás aconteceu também. Se a gente olhar para o passado, nós também tivemos momentos na humanidade e que fatalmente alguém tem aqui um descendente relacionado a isso, com os órfãos, né? Os órfãos de alguma realidade difícil, né? Então, eu acho que também tem um pouco disso, né? Mas outra coisa que eu também queria trazer, queria até que a Edneia falasse um pouquinho, que é justamente o processo de transformar um feminino doente num feminino saudável.
olhando para a transgeracionalidade. Muito bem. O natural, o natural não é essa palavra natural, mas o que mais aconteceu na história das mulheres, na história da humanidade, é que as mulheres sempre foram submissas, elas tinham todo esse lado de desvalorização em todos os sentidos. E isso não vai, isso vem até aqui bem perto da gente, sabe? E aí, como é que a gente vai transformar isso? É quando nós transformamos a dor em força. As dores do sistema familiar existem, são muitas, em todos. Não é no meu, não é no seu, em todos os sistemas tem dores. E essas dores, você disse, as dores estão aí para serem vistas. E aí a pessoa fala, mas vista que jeito? Transformando esta dor em força. Porque quando você consegue ressignificar isso se torna uma força muito grande no seu sistema. Aí a gente fala, mas como é que faz isso, né? Então, é assim, aqueles homens que eram extremamente rudes e que exigiam que suas mulheres fizessem só o que eles queriam, eles são julgados hoje pelos descendentes, são mal vistos. Estas mulheres, muitas vezes, também são julgadas, até pelas filhas, que dizem, ela não fazia nada, ela aceitava tudo, se sujeitava a tudo. Espera aí. Vamos entrar de novo naquela história que a gente vive falando, que é o contexto social e cultural que as pessoas viviam, né? Então, dentro deste conceito, será que esse homem era tão mandão assim? Será que ele era tão rude assim? Por que essa mulher era tão submissa? Que mecanismos ela tinha para fazer diferente? Se ela estava fazendo igual a mãe dela, igual a avó dela? E aí, qual é o ponto de virada dessa história? É você aceitar o que eles viveram com dignidade, com respeito pelo que aconteceu, e se libertar disso e fazer diferente. Ter essa força para fazer diferente, gente. Sabe? Você pode fazer isso, só que isso custa. Isso custa trabalho, isso custa estudo, isso custa boa vontade, tempo. Então, se você quer se tornar diferente do que sua mãe foi, do que a sua avó foi, talvez, sua mãe e sua avó, elas tenham sido exímias donas de casa. E ninguém vê isso como algo positivo, sabe? Mas foi isso que foi a base de todos esses filhos que elas criaram. Então, observe, fique com o que é seu, fique com o que é bom e faça diferente com respeito. Eu sou assim porque a minha mãe trabalhou muito para que eu fosse assim, porque eu tive uma estrutura familiar que me trouxe até aqui, e meu pai também. Houve aí toda uma situação já de um levante, né? Na minha família já houve um levante de que nada seria como foi na geração anterior. Eu já disse que, em outros episódios nossos, que eu venho de uma família onde meus avós, dos 4 avós, 3 eram órfãos. Então, já havia um feminino muito doído, muito machucado, sabe? E aí, sabe aquela história que as pessoas dizem assim, ninguém dá o que não tem. Ok, ninguém dá o que não tem, mas não é porque você foi ferido que você precisa ferir os outros. Não é porque você teve uma infância muito triste, teve muita dificuldade, que você vai levar isso adiante.
sabe? A minha avó materna, ela perdeu a mãe quando ela era muito pequena, teve uma vida muito, muito difícil com uma pessoa que ela foi morar na casa dessa pessoa, enfim, uma amargura, uma coisa muito triste mesmo. E ela só deu amor e carinho para nós. Ela foi amorosa, ela teve muitos filhos, essa minha avó, e a minha mãe dizia que ela era firme, sabe? Que ela sentava a varinha de limpar o fogão de lenha. Mas a gente tem que olhar, de novo, qual é o contexto? Muitos filhos, ela morava na roça, sabe essas coisas? Mas quando nós chegamos, nós netos, e eu falo isso em nome dos meus primos também, que nós chegamos, ela era só bondade, sabe? Um carinho enorme por todos nós, fazia todas as nossas vontades. Então, aí já começou o levante de eu vou fazer diferente do que eu recebi, sabe? E as pessoas podem sim, podem fazer diferente do que receberam, com boa vontade, com amor no coração, porque ela não teve esse amor de mãe, esse lado maternal, feminino, não teve, mas ela soube expandir, não foi essa palavra que você usou outro dia, Abigail? Ela soube expandir isto na família dela. E nós, eu, minhas primas, meus primos, fizemos a mesma coisa com os nossos filhos. Então, é isso, você fazer diferente e fazer com respeito. Isso é ressignificar. Ela restabeleceu o fluxo do feminino saudável na sua família sozinha. Sim. E é muito interessante o que você falou, eu achei ótima a sua colocação, porque a gente tem que lembrar que essas mulheres fizeram dentro daquilo que o contexto permitia. Mas talvez elas tivessem outras aspirações, talvez elas tivessem aspirações maiores e não foram capazes. E eu entendo também que ressignificar é você tomar a força de todos esses sonhos não realizados, que são potências que ficaram guardadas. Né? É uma energia que está armazenada. Que está no sistema e que pode ser usada. Exato, e que daí você impulsiona, quer dizer, quando você está se realizando, quando você está fazendo algo diferente, você está fazendo por você e por todas as outras que não conseguiram, mas estão dando para você a força que elas guardaram para os seus sonhos e não aconteceram. Fala sempre, né, Júnior? Eu sou o sonho realizado da minha avó, da minha bisavó. Imagina essas mulheres quando viram um carro, que vontade elas tiveram de dirigir. Né? A gente a gente não diz assim, nós somos a melhor versão dos nossos antepassados. Exatamente. É nesse sentido, sabe? Da gente poder realizar, poder fazer e acontecer até os sonhos que, na verdade, a gente nem se dá conta que não são nossos. Exatamente, mas tudo isso com consciência, né, Edmeia? Eu acho que a grande diferença, hoje em dia, no nosso momento, tem que ter esse amor, tem que ter essa busca, tem que ter esse trabalho constante, contínuo, mas com cada vez que você busca a história de uma avó, a história de um avô, e como foi a mãe dele, a história do pai, a história da mãe, o que nós fazemos? Nós tomamos consciência, parece que a gente coloca a letrinha num livro de páginas brancas, né? Você vai colocando consciência ali, você vai percebendo e entendendo a importância da sua vida, né? Quanta gente precisou para eu estar aqui, quantas experiências essas mulheres dos meus dois sistemas, pai e mãe, viveram, lutaram, sonharam, buscaram para eu estar aqui hoje,
eu falo sempre para todo mundo ouvir, a minha mãe, a mãe dela, a mãe do meu pai e a mãe dela, quando envelheceram, tiveram que morar com filhos, porque antigamente fazia 50 anos era velho. Elas nunca puderam ter a casa delas na velhice. Eu tenho 67 anos e tenho minha casa. Às vezes eu pego na parede assim e falo, vó Vitorina, que é a mãe do meu pai, eu estou realizando o seu sonho. Você quis tanto ter uma casinha, eu tenho por nós duas. Então, são pequenas coisas, pequenos atos que a gente vai tomando consciência, pequenas modificações que vai tornando o nosso feminino saudável. É honrar a individualidade dessas mulheres. Elas não tinham isso, né? E nós temos esse direito, nós podemos fazer isso. É a mesma coisa, Abigail, das mulheres que não dirigiam automóveis, né? Hoje, gente, é uma liberdade. Eu adoro dirigir, eu acho que é maravilhoso, porque eu pego meu carro e vou onde eu quiser. Então, elas nunca tiveram isso, Essa gente. sensação, né? É uma liberdade. Aí você fala, mas isso é muito restrito. É verdade. Hoje tem mulheres que vão para o espaço, ok, mas isso também é uma escolha delas. Mas é muito legal isso, você honrar essas mulheres dessa forma, gente. Isso é ressignificar. Isso é trazer o feminino saudável para o seu sistema. Quem sabe nossas netas terão uma outra consciência. Eu não tenho filhas, né? Só tenho filhos, mas eu tenho uma neta, Abigail tem filhas e netas. Quem sabe elas tenham uma liberdade e uma consciência de liberdade muito mais avançada do que a nossa. Já tem. E acessando até muito mais potências do que as que vocês já acessaram. Sim, Sem dúvida. Olha, depois disso eu acho que a gente fechou o tema, né? Acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada sobre o feminino saudável, né? Entender que as nossas dificuldades com as emoções, né? Basicamente significa de a gente fazer as pazes, né? Com esse feminino, né? Sem julgamento, entender que tudo está certo do jeito que está e eu tenho toda a liberdade para ser do jeito que eu devo ser, né? Levando toda essa força com muito respeito. Acho que é por aí mesmo. Vocês gostariam de fazer uma mensagem final, alguma coisa? Não, estou satisfeitíssima. Eu achei que a história da minha avó Vitorina foi bem linda. Eu também, quando penso na história das minhas avós e das minhas bisavós, eu me vejo nelas, sabe? Tem muitas coisas que eu me vejo nelas. E eu falo, gente, como que é possível, né? Convivi tão pouco, mas me vejo nelas e faço e fico feliz com isso, sabe? Porque isso me preenche. Eu vi uma foto, gente, isso pode parecer bobagem para muita gente, mas para mim, nossa, expandiu assim. A minha avó, não, a minha bisavó, quando chegou no Brasil, eles tiraram uma foto da família a hora que a família chegou. Então, veio minha bisa, o marido dela, né, meu bisavô, vários filhos, inclusive a minha avó. Gente, a roupa que ela estava usando na foto, eu amo. A Abigail, você acredita que ela veio de saia, aquela saia longa maravilhosa, com uma meia grossa, uma bota, sabe?
E eu falei, gente, o que é isso? Eu adoro isso. Então, que modelito lindo de minha bisa. Então, a minha avó estava linda, com um casaco de lã, assim, sabe? Eu falei, gente, adoro isso. Então, é aí que nós estamos. Nós somos ainda, temos ainda em nós muito delas, né? E isso pode parecer vaidade, mas isso faz parte, né? Faz parte. Então, um salve para as minhas avós, bisavós, para minha mãe, né? As minhas avós tinham olhos claros e eu não tive nenhum. Então, essa é uma coisa que a gente tem que resolver lá no departamento de reencarnação. É verdade, eu esqueci de pegar uma lentinha clara lá na hora de sair. Não entrou na fila do olho azul nem do olho verde. Daí agora é responsabilidade sua. Suas avós de olhos claros não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, é verdade. Então tá bom, gente. Obrigado por vocês estarem com a gente até agora. E qualquer dúvida, por favor, deixa nos comentários. A gente vai ter o maior prazer de responder. Não é isso? Gente, tchau. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.